Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E vocês já sabem, aqui vocês vão escutar histórias que não estão nos livros. E o nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Afinal de contas, tem mais de 20 anos de formado, já foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral e tem muita história. Como ele bem lembra, já tem 4 anos que eu o convido para vir aqui. Então, é com muito prazer que eu recebo o doutor Renan Salles. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer é meu. Vamos lá, a gente sempre começa querendo saber por que escolheu o direito para a sua vida. Bom, meu pai é advogado, mas o meu pai, ele talvez diferentemente de muitos que vêm de uma família tradicional na área do direito, o meu pai ele se forma muito tarde e começa a advogar muito tarde. Meu pai começou a advogar com aproximadamente 40 anos. Né? Ele foi funcionário de empresas, de clubes aqui na Grande Vitória e tal, e ele se forma muito tarde. E tem uma advocacia como muitos tinham no passado, uma advocacia pequenininha, aquele advogado que era só ele secretária, um advogado humilde. Só que isso faz com que eu conviva um pouco com o direito. E somado a isso, eu tenho um esporte da vida, né? Assim, que todo mundo sabe, não acho que não é muito segredo, eu sou faixa preta de judô. Fui atleta de verdade no passado, há muitos anos. E eu convivi com muitas pessoas no judô que eram do direito. Então, eu acho que esses dois fatores fizeram com que eu escolhesse o caminho do direito. Não necessariamente, naquele primeiro momento, não necessariamente o caminho da advocacia, mas o caminho do direito. Então, eu acho que tudo começou por aí. Eu acho que a formiguinha me mordeu mais ou menos por conta desses dois fatores unidos. Entendi. E aí, depois de formado, você foi servidor público. A sua ideia era concurso público inicialmente? Como é que... Então, como eu disse, o meu pai, e não falo isso com nenhum tipo de mágoa, e não era nenhum tipo de... Talvez nenhuma intenção dele, mas como ele era esse tipo de advocacia antiga, né? Ele se formou tarde, gostava de trabalhar sozinho, era ele uma secretária... Eu nunca tive muita liberdade, muito espaço com ele. E acabou que eu, ainda na faculdade, melhor dizendo, eu começo a estagiar no Ministério Público. Então, foi onde eu consegui. Por que foi lá? Porque foi onde eu consegui a vaga. Né? E aí, começo a fazer estágio no Ministério Público e, dali, eu permaneço durante um bom tempo. Então, fui estagiário há alguns anos, e logo depois sou nomeado assessor. Naquela época, não sei se hoje ainda existe isso, mas naquela época havia a possibilidade de ser assessor antes de formado. Então, eu sou assessor antes de formado, formo e continuo assessor. Então, eu continuei no Ministério Público, salvo engano, assim, talvez eu erre um pouquinho de data para cá, para lá, até 2007. E eu já era formado e já tinha, inclusive, passado na prova da ordem. Então, eu venho a ser servidor público por muito tempo, inclusive função que me impedia de exercer a advocacia. Né? Então, o fato da vida ter me carregado para lá, e foi isso mesmo, foi as oportunidades que foram surgindo na vida, eu fui caminhando assim, me fizeram com que eu admirasse a carreira, que era a carreira que eu vivia, né? Eu, estagiário de promotor, assessor da Procuradora-Geral de Justiça, né? Eu fui assessor da primeira mulher Procuradora-Geral de Justiça na região sudeste, uma das primeiras da história do país, a doutora Catarina Cecim Gazelli. Sim, que já esteve aqui, inclusive. Então, e aí acaba que eu ganho, assim, eu crio uma admiração para a carreira. E tenho
ali no começo, uma intenção voltada para essa carreira. Só que a vida acaba que... A vida é muito dinâmica, né? Assim, eu cheguei a estudar há muito tempo. Eu chego num dado momento que eu chego para a doutora Catarina e falo, olha, chefa, eu quero sair. Eu fui, inclusive, não por ela, por óbvio, mas fui criticado por algumas pessoas. Poxa, você está doido, você tem um bom cargo público e tal, você quer sair? E eu pedi ela para sair exatamente porque eu queria fazer concurso e lá eu não conseguia estudar o suficiente. E aí eu saio junto, na minha época, né, solteiro, sem nada para dar água, enfim. Eu junto um dinheiro que me sustentaria durante um tempo e começo a estudar. Já era um sujeito muito disciplinado, muito por conta do judô, né? E eu passo a estudar 14 horas por dia. Estudava muito. Nossa. Estudava muito. Minha mãe achava que eu ia morrer. Inclusive, minha mãe, eu lembro que minha mãe falava muito comigo. E começo a estudar e começo a fazer prova. E chego a bater na trave de algumas dias a minha esposa, inclusive, que era questão de tempo. Ela acha, né, que uma mais hora, menos hora ia acontecer. Só que, como eu disse antes, a vida é muito dinâmica. E aí, por circunstâncias da vida, da minha família, assim, a gente passou por alguns problemas e tal, problemas de saúde com meu pai, enfim, algumas situações ligadas a esse cenário. Eu falo assim, olha, não sou advogado, mas posso ser advogado, preciso trabalhar. E resolvo encarar a profissão. Faço meu registro na ordem, pego a minha carteira, e não carteirinha, minha carteira, e passo para advogar. Passo a advogar. Na cara e na coragem. Com muita dificuldade, né? Assim, eu não tinha, como eu disse, uma grande família no direito, um negócio que me desse, né? Meu pai começou muito tarde, assim, de forma muito simples. E aí passo a advogar, junto inicialmente com um amigo da faculdade, da sala, e começo ali no dia a dia, batendo cabeça, como todos, fazendo clínica geral, fazendo de tudo para sobreviver. E o que me deu, talvez, muita força, sobretudo nesse começo, minha mãe não queria que eu advogasse, minha mãe queria que eu fizesse concurso público, talvez por ver o meu pai, a dificuldade que meu pai passava, queria que eu fizesse concurso público para que eu tivesse uma segurança de vida maior, mas eu começo por necessidade e sou ali ajudado pelas pessoas que acompanharam a minha vida profissional lá no Ministério Público. Então, o promotor que me conhecia que tinha um problema de voo. Então, umas açõezinhas essas do dia a dia, assim, e tal. Ele falou assim, olha, eu vou ajudar o Renan, vou dar para o Renan. Você lembra quem foi seu primeiro cliente? O primeiro... Você falou, não sei, mas um dos primeiros, eu não tenho dúvida nenhuma, eu lembro até, era problema na aviação aérea, eu sei que foi um dos primeiros. Foi o Cláudio Zé Ribeiro Lemos, doutor Cláudio, promotor de justiça, e o doutor Gustavo Modenese. São dois, o doutor Gustavo, na verdade, é procurador de justiça hoje já, é o atual corregedor-geral do MP, inclusive. Eu lembro que no comecinho da minha carreira, eles me deram esse tipo de chance, né? Entregaram essas demandas para mim para me ajudar, na verdade. Eram ações simples, mas que eu peguei com muito afinco, com muita dedicação, como se fosse uma causa de bilhão. A verdade é essa. E ali eu comecei. Pegava uma causinha ali, uma causinha outra, e foi como, assim, boa parte de nós, colegas dos advogados, comecei pequeno, comecei assim, com muita dificuldade e fui caminhando. A vida foi me abrindo portas e eu fui tentando não deixá-las escapar. A verdade é essa. Que legal, que bacana. Que bacana. Não, e tem um perfil aí de atleta mesmo, né? Disciplinado, que leva a sério, que respeita. Chega um dado momento que aí, talvez respondendo a sua pergunta, por que advocacia? Que eu estava com, sei lá, talvez 27 anos, 26, eu falei assim, olha, eu vou tentar. Eu achei legal, eu vou tentar.
E aí, nessa de tentar, eu nunca mais voltei para o plano A, que era o prestar concurso. E falei assim, olha, agora eu só volto quando der certo. Que aí sim, eu acho que tem muito do que você falou agora, que é a resiliência do atleta, do judoca, né? Sim. Nós, judocas, tanto é que tem uma máxima que a gente aprende primeiro a cair para depois levantar, para depois ficar de pé. O judoca ele começa a sua história no judô aprendendo a cair primeiro. Que legal. Para depois levantar e jogar alguém. Eu acho que foi isso. E conta pra gente, da época do Ministério Público, alguns casos que te chamavam a atenção, ou que você trabalhou, que te marcou na época? Bom, assim, eu era assessor, né? Sim, então, sim. Assim, o assessor é o sujeito de confiança do membro, né? Que é invisível. O bom assessor ele é de confiança e invisível, né? Eu acho que é isso, né? Mas uma boa colocação. O assessor, o certo é esse, né? Ele tem que ser um sujeito de confiança, preparado, técnico, né? Tem que contribuir para a vida do membro, mas o certo é que ele seja invisível, né? Eu acho que, mas de fato eu participei de alguns casos emblemáticos, porque os procuradores gerais com quem eu trabalhei muitas vezes me designaram para os grupos de trabalho do Ministério Público, que hoje são chamados de GAECO. Então, eu era lotado no gabinete do procurador, da Procuradora-Geral de Justiça, mas muitas vezes eu exercia as minhas funções na assessoria nesses grupos. Então, cheguei a trabalhar num grupo que hoje, como eu disse, chama GAECO, na época chamava GRCO, Grupo de Repressão aos Crimes, ao Crime Organizado, alguma coisa assim. E, sim, dentro dos casos que eu trabalhei como estagiário, assessor, por exemplo, os dois auxiliando, né, os membros, sim, né, sim. Os dois primeiros júris da morte do juiz Alexandre, por exemplo. Né? Nossa. Ali foi a minha primeira interação com o Tribunal Popular do Júri. Foi minha primeira experiência com o Tribunal Popular do Júri. E um caso extremamente relevante para a sociedade aqui. Nesses dois casos, nesses dois primeiros júris foram julgados os executores e depois os intermediários. E nesses dois eu participei assessorando os promotores que fizeram o júri. E assim, esses dois são, para mim, emblemáticos. Bem marcante, né? E conta pra gente causas que te marcaram ao longo desses 20 anos aí. Causas que você... Olha, eu tenho assim, lembranças que chegam a ser hilárias, por conta de determinadas peculiaridades, e causas que me marcaram, que me trazem um sentimento especial, mas que teve muito sofrimento e tal. Talvez essa demanda, que é até um pouco hilária por determinadas passagens, eu não lembro exatamente como chegou isso, mas foi através de algum colega advogado. Eu lembro que era e veja, órfãos e sucessões não é minha praia, assim, não é a matéria que eu domino, sobretudo hoje, mas como a gente falou, no começo da vida a gente precisa sobreviver, né? Acho que vale tudo que não for ilícito, ilegal, errado, imoral, a gente tem que fazer para sobreviver na advocacia, né? Sim. Chega um caso para mim de uma mãe que havia adotado uma criança, mas uma adoção brasileira, né? Que tecnicamente é ilegal, né? E já estava com essa criança, eu não lembro detalhes assim, muito, mas anos, 8, 10 anos, um negócio desse. A criança, de fato, os tinha como pais, e a família já tinha adotado, né, aquela criança e tal. E depois desses anos todos, no começo, os pais biológicos, a mãe biológica, não sei, não quis. Essa mãe biológica tinha uma série de problemas, alguma coisa assim. E depois de muitos anos, não lembro se a criança, eu acho que 8, 10 anos, alguma coisa perto da idade da minha filha hoje, inclusive, a mãe quis resgatar essa criança. E foi uma briga judicial grande,
No final, a gente conseguiu manter com a família adotiva e tal, mas o que teve, assim, de gratificante foi, eu sempre digo, né, assim, por ter no futuro exercido a função de magistrado, hoje eu posso dizer que, sem dúvida nenhuma, a judicatura no direito, para mim, é a profissão mais difícil. E depois eu digo por quê. Mas a advocacia é a mais bela, sem dúvida nenhuma. Porque o abraço, só quem é advogado mesmo sabe, né? O abraço da parte, a gratidão, é um negócio que, de fato, é clichê falar, mas não tem dinheiro que pague. Sim. E essa mãe me abraça, me agradece, enfim. Eu lembro que eu fui, ela morava na periferia, uma senhora, eles eram muito pobres, enfim, muito humildes. A gente foi depois no aniversário da criança e tal, foi muito bacana, né? Assim, e eles têm o advogado como se fosse o super-herói, né? Isso é muito legal. Mas o que foi engraçado dessa história toda, que um dia eu estava no escritório muito pequenininho, sabe? Assim, pequenininho, e eu tenho quase certeza que era esse colega de faculdade, um grande amigo, virou um grande amigo até hoje, Diogo Amaral e Silva Nader, um grande advogado, inclusive, um rapaz, um sujeito muito bacana, preparado, um sujeito muito, muito diferenciado. E eu acho que era eu e o Diogo. E um dia o telefone toca. E eu não tinha secretário, não tinha nada, um escritório muito pequeno. E eu atendo e falo assim, olha, é o doutor Renan? Eu falei assim, pois não, aqui é do programa do Ratinho. Eu falei, oi? Aqui é o programa do Ratinho. E eu achei que era algum amigo me passando trote. E eu xingo a pessoa que me ligou e desligo na cara. Não vou repetir as palavras que eu disse, mas podem ter certeza que eu xinguei. Não foram muito delicados. E digo mais, eu imaginei quem era. E eu falo assim, ô fulano, você vai... Deixa eu trabalhar. Pum, desligo o telefone. E aí insiste mais uma vez, eu xingo de novo. Em resumo, no final das contas, de fato, era no programa do Ratinho. Programa do Ratinho. Que queriam me entrevistar. E foi, salvo o melhor juízo, foi meu primeiro contato com a imprensa. E queriam me entrevistar por conta dessa demanda, desse caso. Nossa. Esse caso foi parar no Ratinho. Nossa. O Ratinho tinha um programa, não sei se tem ainda um quadro que falava dessas brigas de família, desses negócios. Eu não lembro mais, tem muitos anos isso. Então, isso foi parar lá no Ratinho, não lembro como começou, como chegou lá. Mas deu a entrevista. Não, aí acabou que eu dei entrevista e tal, enfim. Foi a entrevistadora do Ratinho veio até aqui no Espírito Santo, lá no... E, enfim, foi muito assim, diferente para mim, né, e tal. E talvez um outro caso que também me marcou muito, por determinadas peculiaridades, foi o júri da Milena Gotardi, né? Eu fui assistente de acusação nesse júri, eu fui contratada pela família da vítima, né? Pela família da Milena, e atuei desde o iniciozinho do inquérito até, enfim, até hoje, os recursos. Esse júri me marcou muito. Aliás, é o júri até hoje, até onde eu sei, né? Até onde me consta, o júri mais longo da história do Espírito Santo. Foram 8 dias, 8 noites, né? Assim, direto, sem parar. Então, esse júri me marcou muito também, por várias peculiaridades. Acho que foi um crime que chocou, na verdade, o Espírito Santo, o Brasil, e me marcou muito por vários detalhes. Mas, como eu disse antes, apesar de parecer clichê, o abraço do cliente, né, nesse caso da mãe da Milena, quando chega ao final do júri, é algo que eu nunca vou esquecer, é um negócio diferente mesmo. Né? Assim, só o advogado vai saber o que é isso, né? Não tem como não se emocionar. Não. Pai e mãe, né? Nós somos pais, mães, nós perdermos um filho é contra a ordem natural da vida, Sim. né? Sim. Então, é algo que realmente mexe com todo mundo, mexeu comigo na época. A minha filha era muito novinha, minha filha tinha 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, 1 ano.
Então, mexeu comigo e, enfim, certas passagens eu lembro até hoje. Mas foi algo complexo. Eu já né, já não era um advogado início de carreira. Mas, independentemente disso, foi algo que me marcou muito. Foi um júri muito complexo, né? E foi muito marcante na minha vida. Olhando tudo que você está contando aqui para gente, as experiências da vida te fazem atuar de forma melhor ou pior em determinados setores? Com certeza, né? Quando a gente está na faculdade, a gente estuda, e hoje a gente vê na prática, que, por exemplo, regras de experiência é uma das premissas que o juiz deve levar em consideração, inclusive, na hora de julgar. Exato. E o advogado também. Outro clichê, talvez, é que o advogado é o primeiro juiz da causa. E eu acredito muito nisso, e eu já vivi isso e conto isso. Eu tive um caso, e aí volto também lá para o começo, onde eu fazia de tudo um pouco. Tive uma jovem, ela já tinha 24, 25 anos, e ela fala assim, olha, eu já fui em X advogados, todos falaram que eu não tenho direito, e se o senhor falar para mim que eu não tenho direito mesmo, eu vou dar como encerrado isso e nunca mais vou procurar tentar reaver esse cenário aqui e tal. Então, perceba que, de fato, nós somos o primeiro juiz da causa. Se eu falo para ela assim, ó, você não tem direito mesmo e tal, eu dei a sentença e transitou em julgado naquela hora. Né? Então, as regras de experiência, de fato, contribuem para nós, advogados também, não só para o magistrado, mas para nós, advogados, membros do MP, delegados de polícia, enfim, para que nós possamos exercer a nossa profissão com mais qualidade, sem dúvida nenhuma. Tem gente que fala que o julgamento emocional, a decisão é racional. Mas acho que a gente controla essa emoção com as experiências. A gente tem uma visão diferente. Sim, sem dúvida nenhuma. A maturidade faz isso, né? A maturidade é isso. A maturidade faz com que você... Eu brinco que a natureza é perfeita. A gente é jovem, a gente é mais bonito, não tem ruga, não tem barriga, mas em compensação não tem experiência. E a natureza faz essa inversão exatamente para que a gente seja sempre humilde, sempre com mais sabedoria possa seguir o caminho da vida. Você imagina se hoje, experiente, um pouquinho melhor, né, financeiramente na vida, a gente fosse aquilo tudo também. Nossa, não ia dar certo, né? Não dá certo, isso, não. Não dá certo, não. Mas vamos lá, você foi juiz do Tribunal Eleitoral. Como é que é essa experiência, tanto de exercer essa judicatura aí, quanto dos problemas e casos que chegavam, sobretudo em época de eleição? Eu imagino que foram quantas eleições que você atuou? 3 eleições. Nossa! Conta pra gente essa experiência. Então, falando das eleições, eu tomei posse, salvo engano, em 20 de novembro. Acho que foi isso, foi em novembro de 2020. Período pandêmico. Ministro Barroso, presidente do TSE, e naquele ano, em razão da pandemia, atipicamente, o Brasil tem adiado o início desse período eleitoral, né? As eleições passaram de outubro para novembro. Então, acaba que eu entro... No meio? Na eleição. E, de fato, foi um momento complexo para mim. Né, o Tribunal Regional Eleitoral dos 26 estados e do Distrito Federal, e o TSE também, eles têm uma formação ali de vários profissionais do direito. Né? Você tem 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, um juiz federal, 2 juízes de direito, juiz estadual, e 2 membros que vêm da advocacia. 2 juristas que vêm da advocacia. Essa ideia é, de fato, uma ideia
que possa prestigiar a democracia, com profissionais de várias visões diferentes, para que a democracia seja mais prestigiada. Essa é a ideia geral dessa formação. Só que, ao contrário dos outros colegas, dos outros 5 colegas, nós que chegamos da advocacia, apesar de eventualmente sermos advogados experientes, nós debutamos na judicatura. Para a gente é diferente. Para a gente é diferente. É uma experiência totalmente completamente diferente. Para os outros colegas, mesmo que eventualmente guardada algumas peculiaridades, eles já são juízes, né? Eles já são magistrados. Eles já são acostumados a julgar. Para nós, não. Para nós é diferente. Por mais que, eventualmente, você tenha exercido alguma função julgadora dentro da própria ordem, mas a visão é diferente. E tem que ser. E tem que ser. E eu ingresso no tribunal exatamente no segundo turno das eleições de 2020. E digo que só não foi mais difícil porque, primeiro, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, e aqui fica de fato um registro elogioso, tem um corpo de servidores incrível. Incrível. O TRE Capixaba, lamentavelmente pouca gente sabe disso, mas o TRE Capixaba é digno de elogios. Possui um corpo de servidores fora da curva, extremamente dedicados e preparados. Que bom. Então, eu cheguei com um staff, com uma equipe muito boa. E isso já te dá uma segurança, né? O segundo ponto é que a formação do TRE, o membro que entra, seja de onde for, ele entra e vota por último. Então, isso faz com que você tenha uma segurança melhor na hora de votar também. Sem dúvida. Porque os colegas mais experientes votam primeiro. Né? Isso dá para ver, eu consegui ver muito bem, porque durante os 4 anos como titular, eu cheguei a ser o decano do tribunal. E consegui comparar o Renan decano e o Renan neófito. E é completamente diferente. Imagina. E era completamente diferente. Eu, quando chego de uma função diferente da judicatura, de fato com insegurança, Claro. estranhando aquilo ali, Claro. porque não é nosso. Não é nosso. Por mais experiente que eu fosse na advocacia, eu já guardava uma boa experiência na advocacia, você tem um impacto. Você tem um impacto. Mas bons colegas, né? Eu tinha ótimos colegas, seja da OAB, seja da judicatura propriamente dita. Então, bons colegas que me acolheram de forma muito legal. Foi um grande fator. O fato de votar por último é um grande fator. E o corpo de servidores também, isso tudo contribuiu para que eu conseguisse chegar, vamos dizer assim, né, sem fazer besteira. Consegui chegar exercendo a judicatura da melhor forma possível, prestando a jurisdição, pelo menos eu tentei acertar sempre, né, e consegui, eu acho, dar o meu melhor. Mas você já tinha advogado na área eleitoral alguma vez? Muito pouco. Muito mas já pouco. tinha tido alguma experiência? Tinha. Por exemplo, antes de ser membro do TRE, eu fiz uma única sustentação oral no TRE. No TRE. Se a gente comparar, assim, eu já fiz, talvez, 500, 600 sustentações orais no Tribunal de Justiça. E eu tinha feito uma sustentação oral no TRE. Eu tinha tido uma experiência, mas não poderia, como não posso, me rotular como um advogado eleitoralista. Sim, não era. sim. Não era. Eu tive que chegar e estudar. Né? É óbvio que quando você se predispõe, claro. Pelo menos eu fiz isso, se predispõe a atuar numa área, você vai estudar. Nós somos advogados. Né? A gente recebe um cliente com uma demanda que eventualmente a gente não tenha muito contato, você tem que sentar e estudar. Exato. Né? Então, isso talvez me ajudou. Eu sentei e estudei. Né? Eu comecei a estudar, conversei com colegas mais experientes,
com amigos advogados, e falei assim, olha, eu quero estudar direito eleitoral, porque vai que eu consigo. Né? Então, eu já comecei a estudar, e quando eu entro com um pouquinho mais vamos colocar assim, não tão cru, porque eu estudei e porque eu tinha tido uma certa experiência lá, muito embora, confesso, diminuta. Né? Eu fiz aqui uma comparação claro, esdrúxula aqui, aproximada, mas eu tinha feito uma sustentação oral lá. Então, minha atuação lá era muito pequena. Entendi. E foram 4 anos lá? 4 anos. Novembro de 2020 a novembro de 2024. E o que mais te marcou lá? Qual caso, assim, casos que mais te marcaram ali? Olha... Porque foi um período bastante desafiador, né? Você falou que foram 3 eleições. 3 eleições. Foram 2 eleições, uma eleição majoritária, né, uma eleição para presidente e 2 eleições municipais. Eu acho que foi isso. Foram 3 eleições, isso eu tenho certeza. Mas eu acho que foi isso. 2020, 2022 e 2024. Você já entrou, né? Numa eleição. Olha, eu, assim, como eu dei um spoiler antes, eu, de fato, entendo, acho, e como eu já vivi os dois, eu acho que eu tenho condição de falar. Né? A advocacia é a profissão mais bela, assim, do sistema de justiça, assim, sabe? É a mais bela. Assim. E me desculpem os demais, mas é a mais bela. Não tem como precificar um abraço. Não tem como precificar um abraço. E me perdoem o clichê, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. O advogado é instrumento de justiça. Né? Então, é ele que leva a demanda para que o jurisdicionado consiga ter êxito ou não, mas do latim, né, é quem fala por alguém. Né? Então, tá lá, né? O dever do advogado, de da voz, oração. Mas eu acho que quando a gente assume, quando a gente aceita uma demanda, a gente, de fato, incorpora, a gente vira parte, a gente incorpora, né, aquele caminho e vai para frente. Ponto. É isso. Né? A partir do momento que você aceitou, sim, você tem um lado. É isso, você tem um lado. Sim. E você tem um dever, aliás, né, de defender esse lado, de caminhar com esse lado. O julgador, diferentemente das partes, por óbvio, ele não pode ter lado. Né? Ele, apesar de eu não acreditar, e para mim isso é natural, e na academia a gente estuda isso muito, né? No mestrado a gente estudou isso muito. Eu não consigo acreditar que haja juízes neutros, mas o juiz, diferentemente disso, ele tem que ser imparcial. Sim. E julgar foi, para mim, a tarefa mais difícil que eu exerci. Se a advocacia é a profissão mais bela, a judicatura talvez seja mais difícil. Porque para quem tem compromisso, dizer você está certo e você está errado é muito complexo. Dizer condenado, absolvido é muito complexo. Dizer preso, solto é muito complexo. Você rasgar milhões de votos numa canetada é muito complexo. Então, isso me tirava o sono. Às vezes eu pegava um processo complexo e olhava, estudava, conversava com a assessoria, ficava em dúvida, assim, não vou decidir isso aqui hoje, vou dormir, que talvez o travesseiro me ajude, né? Assim, amanhã eu acordo e vejo isso. E reflito mais. Mas eu, assim, talvez mais de uma centena de processos eu fiquei angustiado. Acho que a palavra talvez seja essa, porque o direito, né, as partes reconstroem um cenário. Né? O processo é isso, né? Reconstruções de versões. E a gente tem que
incorporar aquilo e entender quem está certo, quem está errado, para onde seguir. E trabalhar com aquilo que lhe trouxeram. Que me trouxeram. E você fica limitado àquilo. Isso é complexo, isso é difícil, isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. Não, eu imagino a sensação de, muitas vezes, embora seja o representante para se fazer a justiça, em algumas oportunidades a decisão lhe parece ser injusta. Sim. Né? Sim. Então, realmente eu concordo. Uma tarefa muito difícil. É muito difícil. E veja, eu não estou dizendo que a advocacia não seja difícil, não é isso. Não. Mas depois que você assume o lado, você defende. Você não tem mais dificuldade para caminhar ali. Exato. Você vai caminhar ali, vai de braço dado, de mão dada, e essa é a profissão do advogado. Exato. É isso. Exato. Seja o advogado, advogando, por exemplo, se a gente for pensar em direito penal, no processo penal, advogando para o réu, seja para advogando para a vítima, você abraça ali a mão de um do outro, no processo civil, um lado ou outro, e vai para frente. Acabou sua dificuldade com relação a isso. Na judicatura, você tem que caminhar com o processo e chegar no final e dizer certo e errado. E isso é complexo. Isso é difícil para quem tem compromisso. E eu quis ter durante esses 4 anos. E tem processos que são tormentosos, são complexos, que não é fácil você chegar numa decisão que você tem que refletir demais. Né? Renan, tá vendo? Bate-papo foi tão bom que agora a gente entra num momento de um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à sua cabeça. Estou com medo, não? Justiça é? Justiça é a responsável por resolver conflitos. Nunca comece uma sustentação oral com? Dizendo que o caso é fácil. Nossa! Eu vejo, Carla, muito advogado chegar à tribuna dizendo assim, olha, o caso é simples, o caso é fácil. Se é simples, é fácil, não precisava nem dele estar lá, né? Eu acho um erro. Durante muito tempo, eu tive a oportunidade de conversar com advogados mais novos, de dar aula, dar palestra. Eu fui professor há muito tempo e eu sempre falei, a sustentação oral, sobretudo nesse tempo de hoje, que está tudo tão dinâmico, né? Dá 10 segundos, a pessoa pega um celular, né? E, no dia a dia é assim. Você tem que chegar na sustentação oral, depois de saudar as pessoas, né? Saudar os magistrados, os colegas, enfim. Dizer qual é o ponto controvertido e dizer por que você está defendendo aquele lado. Ponto. É isso. Audiência presencial ou virtual? Olha, eu já fui mais conservador. Uhum. Eu já fui aquele que falava, na audiência tem que ser presencial, até para respeitar o princípio da identidade física do juiz. O juiz tem que olhar no olho, o juiz tem que... Mas hoje, eu confesso que eu relativizei um pouco isso, e é um pouco. Eu acho que há atos que podem ser feitos virtualmente, mas, regra geral, audiência, sobretudo naquelas complexas, que guardam mais necessidade de uma instrução mais aprofundada, detalhada, presencial. Processo físico ou eletrônico? Olha, eu romantizo um pouco isso. A gente que cresceu, a gente que é aí década de 70, 80, né? Esses dias eu vi uma publicação falando que a gente vai ser uma década diferenciada. Porque a gente viveu os 2 pontos, né? Os 2. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de saudade de pegar um processo, dar uma folhada e tal, mas, de fato, é um caminho sem volta. O processo judicial, né, é um processo eletrônico, é um processo que é mais célere, é mais dinâmico. Sim. E ele contribui mais para o que todo mundo deveria querer, pelo menos, que é a observância da duração razoável do processo. Todo mundo que bate as portas da justiça quer que o provimento final chegue logo, né? Chegue logo.
Exatamente. Um livro. Um livro. Olha, eu gosto muito de um livro que eu ganhei de um professor de judô meu. E ele virava... tinha um atleta no Espírito Santo que era muito bom, que eu não conseguia ganhar. E aí eu treinava, mirava o sujeito e tal. E um dia meu professor falou assim, olha, você está treinando, você vai conseguir. E eu, não, professor, não consigo, sensei. Tá? Ele falou assim, toma esse livro aqui, que você vai entender que você está no caminho. O resultado vai chegar, que é Sun Tzu, A Arte da Guerra. Olha. A Arte da Guerra de Sun Tzu. Maravilhoso, maravilhoso. Um jurista. Um jurista. Olha, eu vou falar um jurista que eu vi e novo e me impressionou muito, então, porque assim, se a gente for falar de jurista que a gente goste, eu tenho 50 mil para falar, talvez, mas um jurista que eu vi aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, numa sustentação oral, com outro, né, assim, em contraponto a um outro grande advogado capixaba, que foi o professor Cândido Rangel de Dinamarca. Maravilhoso. Sim. Sumidade, assim, fora da curva, Deus me livre. O que você diria para para quem diz que advogado tem vida fácil? Que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É isso, assim, né? Se concurso público é difícil e tem que ser, advogar é, no mínimo, tão difícil igual. No mínimo, tão difícil igual. E digo que você ter êxito na advocacia, caminhar na advocacia, ser sustentado pela advocacia de forma lícita, ética, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Talvez a advocacia seja mais fácil para aqueles poucos que se desvirtuam do caminho da ética, da integridade. Mas para a grande maioria dos advogados que estão lá esperando o alvará para conseguir pagar a conta no final do mês, coisa que eu vivi muitas vezes, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Se não fosse advogado, seria? Professor de judô. Renan, muito obrigada. Olha, eu tenho a sensação de que a gente precisa fazer um outro programa, só que você não vai demorar 4 anos para voltar, não. Agradeço. Eu fico feliz de estar aqui. Assim, pessoas não sabem, talvez, de uma parte da minha vida, mas eu também sou um sujeito um pouco tímido. E talvez por isso a gente demorou um pouquinho, mas eu fico feliz em poder estar aqui com você hoje. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.